Olá, meu querido amigo e irmão em Cristo. Vamos começar nesta manhã de sábado a estudar profecias. Mas para isso vamos começar cantando. Mensagem tirada de Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, o tempo está cumprido, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, o tempo está cumprido, sai dela, povo meu. Babilônia é confusão que a muitos enganou, de verdades e mentira, com disfarce misturou. Pare e pense, meu irmão, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, o tempo está cumprido, sai dela, povo meu. Nas escuras está uma mensagem, foi o próprio Deus que falou, ele mesmo condenou a adoração das imagens. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, o tempo está cumprido, sai dela, povo meu. Babilônia modificou muita coisa, meu irmão, trocou o dia do Senhor, do sábado pelo domingo, maculando com um pingo da sua prostituição. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, o tempo está cumprido, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, o tempo está cumprido, sai dela, povo meu. Deus não abençoa coisa imunda, Babilônia diz que sim, carne de porco e abominação, trazendo condenação e doença até o fim. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, o tempo está cumprido, sai dela, povo meu. Abra o olho, meu amigo, é fome, peste, guerra, destruindo nossa terra, nós estamos em perigo. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, o tempo está cumprido, sai dela, povo meu. Quem sair de Babilônia alcançará a salvação, não receberá as pragas, pois esta será a paga de quem vive em transgressão. Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, o tempo está cumprido, sai dela, povo meu. Para sair de Babilônia, precisamos saber quem é Babilônia, né? As profecias que indicam, né, as nações como sistemas organizados e determinados a perseguir o povo de Deus. A história, a Bíblia vem confirmar, tá certo? Vamos abrir a nossa Bíblia? Tome a sua Bíblia e vamos agora à leitura. Abramos nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel 7. Abra a sua Bíblia em Daniel 7 e vamos conferir cada texto que nos vai ajudar a entender quem é o anticristo. Qual é o sistema político e religioso que se opõe a Deus. Em Daniel 7, no versículo 1, a Bíblia diz assim: no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante dos seus olhos. Então, Nabucodonosor tornou-se imperador do mundo, conquistando, incluindo Israel. E a partir daquela data, daquele período, tornou-se um grande império. E ao terminar o governo de Nabucodonosor, aí o seu filho assumiu o trono. E no primeiro ano do seu reinado, ele teve uma visão, que é a que nós vamos descrever aqui, tá certo? No versículo 4, capítulo 7, aqui Daniel viu um leão, que tinha asas de águia. No versículo 5, aí aparece um segundo animal, que é um animal semelhante ao urso. No versículo 6, aparece um outro animal semelhante a um leopardo. E no versículo 7, aparece agora uma besta terrível, um animal diferente, que tem 10 chifres. 10 cifras. Aí nós, indo lá em Apocalipse, no capítulo 13, rapidinho aí, Apocalipse 13. Em Apocalipse 13,
Você já encontrou? Muito bem, Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, olha, o mesmo animal que aparece lá em Daniel 7, com pés como de urso, ó, o segundo animal, urso, com boca de leão, ó, o terceiro leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal fora curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Olha aí o paralelo entre as duas profecias. Daniel viu um leão, um urso, um leopardo e uma besta de 10 chifres. Passaram-se séculos e João tem uma visão semelhante, onde ele viu uma besta de 10 chifres, agora acrescenta aqui um elemento, 7 cabeças, e ali aparece, naquele animal, a simbologia do leão, do urso e do leopardo. E aí destaca aqui um período de governo, 42 meses. Certo? Se a gente lê a Bíblia e tentar dar a nossa própria interpretação, podemos apresentar absurdos, coisas que não é verdade. Mas eu aprendi uma coisa: a própria Bíblia responde. E profecias que são escritas na forma de símbolos, como animal, besta, chifres, águas, o tempo, dia, ano. Então nós precisamos saber de fato o que a Bíblia está falando. O que isso representa? E quem tem autoridade é o autor das revelações, a própria Bíblia. Primeiro aqui, vamos à primeira interpretação. Não, seguir a interpretação bíblica. Daniel 7, no versículo 17. Leia aí para você confirmar. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Você percebeu? Daniel 7 fala de 4 animais. Um leão, um urso, um leopardo e uma besta de 10 chifres. Mas aí o próprio Daniel recebeu de Deus a mensagem de que esses animais representam reinos, impérios, que deveriam se estabelecer e governar as nações. Você entendeu? A Bíblia está dizendo que os 4 animais são 4 reinos. Em Daniel 2 nós temos uma outra visão, uma estátua, e ali o próprio Daniel recebeu de Deus também a revelação de que cada parte da estátua, que era ouro, bronze, prata e ferro e barro, também representa os reinos, né, as nações, os impérios que governaram este planeta. E que foram reinos, impérios que tinham como a sua política principal perseguir Israel, perseguir o povo de Deus, oprimir, escravizar, matar, saquear, né? E impor a sua cultura, a sua doutrina, a sua religião, que era o paganismo, e a idolatria. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse 17. Apocalipse 17, o profeta faz um resumo de todas essas profecias. Apocalipse 17. Você já encontrou? Apocalipse 17 diz assim: um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, que veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E aí no versículo 9,
profeta aqui, em visão, começa a descrever o significado desses símbolos. Que animal é esse? Que besta é essa? Que mulher é essa montada numa besta? No versículo 9 diz assim, Daniel 17:9, confira aí. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco tempo. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas da parte dos 7, e caminha para a destruição. Você entendeu? Então aqui está dizendo que os 7 montes, ou seja, as 7 cabeças da besta, dessa última que aparece aqui em Apocalipse 13, e aqui também em 17, as 7 cabeças são 7 montes. E esses montes servem de base para uma mulher estar sentada. E aí vem a pergunta, e quem é essa mulher? No mesmo capítulo 17, no versículo 18, não fique surpreso com a resposta, né? No versículo 18 diz assim, 17, 18. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E aí, ficou surpreso? Quem é a mulher que está sentada sobre os 7 montes? É uma cidade. Uma cidade construída, tendo a sua base estrutural, fundamentada em 7 montanhas. Pesquise. Qual é a cidade do mundo que tem poder sobre as nações, que governa e está edificada em 7 montes? Pesquisa aí. No versículo 15, fala, né, que das águas, porque a mulher está cercada de muitas águas, sendo apoiada por muitas águas. E no versículo 15 do capítulo 17 diz assim, as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Então o império, para existir, para ser forte, grande e poderoso, precisa de apoio. Apoio econômico, apoio político. E aí, aqui diz na profecia, em Daniel, capítulo 17, né, Apocalipse 17, que tem um paralelo com Daniel 7 e Apocalipse 13, deixa bem claro que esses 4 animais são 4 impérios que deveriam governar o mundo. E são impérios que estariam ali no trono do dragão, no trono de Satanás, que influencia o governo das nações. E aqui diz que para que esse governo fosse grande, precisava de apoio moral, social, econômico, político e espiritual, que são as nações, povos, raças e línguas, que aqui é apresentado no símbolo de águas. Você entendeu, né? Águas são as multidões, os animais são os impérios e a mulher que está sobre a besta de 7 cabeças é uma cidade que tem domínio sobre as nações, que decreta leis e o mundo inteiro obedece. Vamos, de maneira bem simples e detalhada, compreender tudo isso, tá certo? Vamos primeiro destacar alguns outros símbolos. Quando você lê Apocalipse 1:20, você pode conferir, ali fala de estrelas. E no mesmo capítulo, no mesmo versículo, diz que estrelas significam anjos. Anjos. Os candeeiros que aparecem ali, na visão, representam igrejas. Observe, né? Os candeeiros, igrejas. Em Daniel 7:17, como eu já falei, animais significa reinos, impérios.
Em Apocalipse 17:9, as 7 cabeças são 7 montes, mas também são 7 reinos. Em Apocalipse 17:7, fala que desses 7 montes, que são 7 montanhas, né, que são os 7, e também são 7 reis, o 7º reino, segundo Apocalipse 17:7, é a base de um 8º reino. É como se um prefeito, um governador, um presidente fosse eleito em um mandato, e ao terminar o mandato, ele fosse reeleito. É o mesmo poder, né? É um novo governo, é um novo mandato, mas é o mesmo reino. Entendeu, né? Então, as 7 cabeças são 7 montes, mas também são 7 reis. E aí a gente, resgatando um pouco da história, nós vamos perceber, encontrar de forma clara de que o mundo teve a presença de reinos que se estabeleceram e que no auge do seu poderio caíram, mas que tinham como objetivo principal perseguir o povo de Deus. O primeiro império que perseguiu o povo de Israel, o povo de Deus, foi o Egito. Você conhece muito bem a história do Egito, em que o povo de Deus ficou lá escravo durante 430 anos. E aí veio Moisés e libertou o povo da escravidão do Egito. Vai contando aí. O primeiro império a perseguir, reino a perseguir o povo de Deus, foi o Egito. Depois do Egito, a Síria, capital Nínive, onde o povo de Deus, o Jonas, foi convidado a pregar, era um reino que torturava, maltratava o povo de Israel. Segundo, o terceiro foi Babilônia. Babilônia, na pessoa do rei Nabucodonosor, levou os filhos de Israel, os príncipes, os nobres, tornou escravo, e a cidade tocou fogo. Babilônia. Depois de Babilônia, veio os Medo-Persas. Babilônia caiu e os persas dominaram. Depois de Nabucodonosor, veio Belsazar, que era de Babilônia, e aí veio os governos dos Medo-Persas. Dario, Ciro, Artaxerxes e outros. E é interessante, vai contando aí, ó. Egito, Assíria, Babilônia e Medo-Persas. Depois do domínio da Média e da Pérsia, veio a Grécia. Alexandre o grande conquistador, conquistou a Média e a Pérsia e passou a dominar o mundo. A mesma política, a mesma filosofia, perseguir o povo de Deus. Perseguir todos aqueles que não concordavam com a sua forma de governar, principalmente disseminando idolatria, paganismo, contrariando a base da nossa fé, que é a palavra de Deus. Então, vamos conferir. Egito, Síria, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. E aí vem a pergunta. 3 impérios já passaram. Qual foi o 4º império que derrotou de forma terrível a Grécia? Você sabe, é o Império Romano. O Império Romano, usando espada, eles torturavam, massacravam, abusavam das mulheres, oprimiam seus súditos. Foi um império devastador. E tinha como base também o paganismo. Inclusive, até hoje, Roma defende o domingo como um dia de descanso, um dia separado dos demais. E no latim, domingo quer dizer dies solis, dia do sol, o dia do venerável sol. Então, os romanos adoravam o sol. E aí eles obrigaram, Constantino fez um decreto no ano 321,
que todo cidadão deveria guardar o dia venerável ao sol, o dia sol. E no inglês, Sunday, dia do sol. Então, até hoje, muitos religiosos, muitos cristãos, por não estudar a história, não procurar o significado das doutrinas, das palavras, no original, aí termina vendo uma prática religiosa que não agrada a Deus. Por exemplo, guardar o domingo é um dia de veneração ao sol. É tanto que não tem adoração como se fosse uma adoração reverente, santificada. Não, o domingo é da farra, da bebedeira, de ir para a praia, da curtição. É uma folga, mas não é espiritual. Porque o sentido é o dia do sol. Já os israelitas e outras denominações cristãs que separam o sábado para repouso, eles leem a Bíblia, fazem visitas, ficam com a família e tiram um dia de serviço para Deus. É um dia separado para a glória de Deus. É um reconhecimento de que Deus é o Criador. Olha a diferença. Sim, mais algumas coisas da profecia. Então você entendeu, né? Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma Imperial. 7. Quando João teve essa visão, quando ele escreveu o livro do Apocalipse, o mundo estava sendo governado pelos imperadores romanos. João foi preso na ilha de Patmos por causa da sua fé. Quando ele teve a revelação do Apocalipse, estava preso na ilha de Patmos, para que não viesse disseminar o evangelho. Mas Deus não desamparou o seu servo, trouxe essa revelação poderosa, que foi dada através de símbolos, para que os romanos não destruíssem, né? Eles olhavam os manuscritos, não entendiam nada. Símbolos. Somente aqueles que têm desejo, são humildes, realmente gostam, amam ao Senhor, que examinam, param para saber o que Deus está querendo falar. Porque o significado das profecias está na própria Bíblia. A Bíblia é a sua própria intérprete. Quando o líder religioso, quando o teólogo, quando o cientista social, quando as pessoas tentam dar uma explicação racional nas escrituras, termina se equivocando. Tá certo? Por isso que é importante a gente consultar Deus. Esperar que Ele mesmo diga. Você entendeu, né? Apocalipse 1:20 diz que estrela é anjo. 1:20 diz que candeeiro é igreja. Daniel 7:17 diz que animal é reino. Apocalipse 17:9 diz que as 7 cabeças da besta são 7 montes. Também são 7 reinos, como já expliquei. Que é Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Império Romano. Mas também diz que são os montes. Quais são os montes? Os montes que nós encontramos como base para a edificação de uma grande cidade é o Aventino, o Palatino, o Crinal, o Viminal, o Célio, o Esquitolino e o Capitolino. Esses 7 montes, cuja é a base estrutural da cidade de... Muito bem, Roma. A Roma hoje é uma cidade, geograficamente, localizada em cima de 7 colinas. E aí você ficou... O que você ficou pensando? Sim. Também na profecia diz que teria um 8º reino, mas que procederia do primeiro. Confira aí, Apocalipse 17:7. Esse 8º reino seria uma reeleição. Vamos um pouquinho à história. Quando o Império Romano deixou de existir, as tribos bárbaras invadiram toda aquela área, todo aquele território da Europa e dividiram em reinos, de acordo com o povo. Aí tinha os alamanos, que se tornaram depois os alemães, os francos, que tornou a França, os visigodos, que tornou-se a Espanha, os vândalos, os eros, os ostrogodos, né? Foram as tribos bárbaras que dominaram a Europa com a queda do Império de Roma. Mas no ano 538, na tentativa de resgatar o Império Romano,
foi eleito como representante do cristianismo um papa. Até no momento tinha os bispos, arcebispos, os padres, pastores, presbíteros, né? Anciãos. Mas agora escolheu um para ser o líder máximo, com o título de papa, o pai da fé. E ali começou, né? Gregório I, e aí vai e volta. Uma variedade, né, de papas. No ano 538 foi a consolidação do poder, porque foi antes. Mas aí, no ano 538, os três reinos, os vândalos, os érulos e os ostrogodos, foram eliminados pelo governo da Itália, e ali a Roma papal consolidou seu poder. E agora o trono de Roma, a cadeira do imperador, agora é ocupada pelo Papa. E eles governaram, né, do ano 538 até 1798. Ninguém questionava. Havia perseguição, havia fogueira, havia excomunhão. Tudo que você imagina nesse período. Não se permitia o povo comum estudar. Somente o clero tinha o privilégio de estudar. Os demais permaneciam analfabetos, na ignorância, para poder ser manipulados. E quando foi no ano 798, dando um período de 1260 anos, Napoleão Bonaparte, com o intuito de se tornar o imperador, foi até Roma, prendeu o Papa Pio VI, levou para a cidade de Valença, na França, e lá ele morreu. E a igreja perdeu o seu poder político, poder temporal. Mas em 1929, Mussolini, presidente da Itália, desapropriou o Vaticano e agora novamente deu poder para a igreja. Começando agora o 8º reino. Né? E ali veio as campanhas. E hoje a gente sabe que o poder da igreja católica apostólica romana está grande. Com João Paulo II veio a ideia, o projeto do ecumenismo, onde há uma aliança entre as igrejas cristãs, que na época de Lutero protestaram, houve a reforma, mas hoje estão de mão dadas. Porque se percebe que pouca coisa mudou. A maioria dos cristãos acreditam que tem alma, uma alma eterna. Mas a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra, soprou no nariz o fôlego de vida, ele passou a ser alma vivente, então ele não tem, ele é. E aí, em Gênesis, quando Deus fala ali sobre a criação e o jardim do Éden, ele deixou uma condição para que o homem fosse eterno: não comer do fruto proibido. Se vocês comerem do fruto proibido, certamente morrerão. Apocalipse, Daniel fala de ressurreição, não fala de vida eterna após a morte. Ezequiel 18 fala que a alma que peca, essa morre, então nós somos mortais. Eclesiastes 3 fala que do jeito que o animal morre, nós morremos também. O corpo vira pó e o fogo volta para Deus. Então a Bíblia mostra claramente que nós somos mortais. A única esperança é de ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, assim como Lázaro ressuscitou, é a nossa esperança. E essa ressurreição é só na volta de Jesus. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 4,16, ele diz que, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. Então, uma verdade tão clara, e que vem jogar por terra muitas mentiras que têm sido perpetuadas em todas as gerações, é de que os homens santos foram levados para o céu. Não é verdade, porque não teve ressurreição. Quem subiu para lá, segundo São João, foi quem veio de lá. Como demonstração para que a gente acreditasse na promessa, Deus levou alguns. Moisés ressuscitou e foi levado para o céu. Elias foi levado numa carruagem de fogo.
a essa representação. Em São Mateus, o apóstolo diz também que alguns anciãos, algumas pessoas ressuscitaram ali na ressurreição de Cristo. Mas agora só aguardamos a ressurreição quando Jesus voltar. Então, depois que Jesus foi para o céu, não teve mais a ressurreição. Então, todas as pessoas temente a Deus, que aceitaram Jesus, não estão no céu ainda, mas aguardam a ressurreição. Então, é uma mentira absurda e que a Bíblia vem deixar bem claro. Então, são essas doutrinas mentirosas que, segundo a profecia aqui de Apocalipse 17, que é a grande Babilônia, que é a meretriz, que embriagou a humanidade com vinho. E esse vinho é da prostituição doutrinária. Tá certo? A guarda do domingo, adoração aos mortos, a crença de que os santos já estão no céu, ainda intercedendo por nós. Tudo isso a Bíblia vem revelar. Então ficou claro? A mulher é a cidade de Roma, que é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, que está ainda edificada em cima de 7 montes. Os impérios, os reinos, 7 reinos são o Egito, a Síria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma Imperial. E aí a Roma Papal, que teve as 2 fases. Do ano 538 até 1798, quando a igreja caiu, foi golpeada, segundo Apocalipse 13, seria golpeada, mas ela seria restaurada e o mundo inteiro se maravilhar, se ganhando. E o 8º e último reino é esse período que nós estamos vivendo de 1929, quando Mussolini desaprovou o Vaticano e deu poder novamente à igreja. Certo? Esses são todos os reinos. Também a profecia fala, Apocalipse, tanto em Daniel 7 como em Apocalipse 17 e 13, fala de 10 chifres. De acordo com a profecia, a explicação bíblica, esses chifres também são reinos. Quando o Império Romano caiu, houve uma divisão dos reinos em toda a Europa. E além da Europa, se estendeu a alguns outros países que tornaram-se potência. Confira comigo, para ver a lógica. De forma racional, você vai perceber quais são os países que têm domínio hoje sobre a fé cristã, sobre a negação da fé cristã, o ateísmo, né? Porque o diabo, ele é muito estratégico. Ele criou 2 poderes. O poder da esquerda e o poder da direita. Aí ele divide a humanidade. Fica 2 grupos. Mas o importante é separar de Deus. Está embriagado. Observe quais são esses países que têm domínio, que têm colônias em todas as terras descobertas do nosso planeta. Observe comigo. Acompanhe aí. E vá contando. Alemanha, uma grande investidora no mundo ocidental, né? Alemanha. A França tem colônia na África. A Espanha, que colonizou toda a América Latina. A Itália, onde está a sede de Roma, né, da Igreja Católica. Portugal, né, do qual nós falamos a língua portuguesa, né, fomos colônia de Portugal. Inglaterra, Suíça, China e Rússia. Os reinos que têm supremacia, poder atualmente. E aí, tem alguma dúvida? Confira comigo, ó. Rússia, China, Suíça, Inglaterra, Portugal, Itália, Espanha, França e Alemanha. Esses da Europa têm a base do seu governo, a fé cristã, o catolicismo e as igrejas reformadas, igrejas evangélicas, que pouco diferenciaram da mãe, da Babilônia. Mas aí tem os países que defendem a ideia do ateísmo, a negação da fé, que é a Rússia e a China, que termina também oprimindo, massacrando e eliminando os cristãos. Então, esse conflito, né? Como é bem elaborado, né?
Agora você talvez fique confuso e tenha alguma dúvida, leia 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3 até o 12. Aqui fala de um poder. Queria entrar no meio da igreja, do cristianismo, iria assumir a liderança, iria assumir o lugar de Deus, passaria a ser adorado como Deus, ostentando-se como o próprio Deus. Em Daniel 7:25, fala de um poder que ia mudar os tempos e a lei. E aí nós vimos tudo cumprido dentro desses reinos. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Assíria, Egito. E agora a Igreja Católica Apostólica Romana nas suas duas fases de governo. Do ano 538 até 1798, quando era a Idade Média, Idade das Trevas. E agora no mundo contemporâneo, né, um mundo que veio da modernidade. Aí se aparece a igreja com nova roupagem, né, mas continua firme nas suas doutrinas, nas suas crenças. Então a mensagem de Deus é: sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4, para que você não se torne culpado dos seus pecados, e quando Deus, na sua ira contra o pecado, venha também visitá-lo, tá certo? Então Deus quer que você viva e viva eternamente. Mas para isso você precisa aceitar Cristo como Senhor da sua vida, como Rei. Aí você vai obedecer. Jesus diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E eu guardo os mandamentos do meu Pai, por isso que eu permaneço no seu amor. Na cartinha escrevendo, João ele diz: aquele que diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos é um mentiroso. E nele não está a verdade. Em São João 8, a partir do 44, João apresenta um anticristo. Ele cita diretamente um dragão, o diabo, o Satanás, que nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. E em São João 10, Jesus aparece como um bom pastor, que está querendo trazer todas as ovelhas que estão espalhadas, que foram enganadas, que foram sequestradas, que estão aí em um lugar, mas que precisam ser recolhidas. São pessoas sinceras, que temem a Deus. Então, meu amigo, aceite a Bíblia como fundamento da sua fé. Examine. Vamos ler. Vamos confirmar toda a nossa fé aqui, fundamentando na palavra. Foi o que Jesus disse: examinar as Escrituras, porque julgar ter nela a vida eterna, porque ela que testifica de mim. Quer conhecer Jesus e as Escrituras? São João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 2 Timóteo 3:16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e educar, para que o povo de Deus sejam abençoados. Toda a Escritura. Toda. Jesus está dizendo que nos últimos dias o Evangelho eterno seria pregado. Apocalipse 14:6. O Evangelho eterno sendo pregado, o anjo voando, levando a mensagem de urgência, chamando a humanidade para adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra. E quando lá diz: adorai o que fez os céus e a terra, nós lembramos do mandamento de Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás para toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Porque em 6 dias Deus fez os céus, a terra e mais. Tudo que fez. Então, o sábado diz que Deus é o Criador, é o Senhor. Tá certo? Santifique esse dia. Ezequiel 20:12 diz que é um sinal entre nós e Deus, porque Ele é que nos santifica. Ezequiel 20, versículo 20, também afirma que é um sinal entre Deus e seu povo. Certo? Isaías 58 diz que aqueles que guardam o sábado, que não se deleitem nos seus próprios negócios, na sua própria vontade, mas que faz a vontade de Deus, que não fica dizendo palavrões, mas
se deleita em guardar e santificar com alegria o dia de sábado, serão abençoados, serão sustentáveis. Amém? Você acredita? Que Deus lhe abençoe. Tá bom? Mas saia de Babilônia. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. O tempo está cumprido. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. O tempo está cumprido. Sai dela, povo meu. Babilônia, confusão, que a muitos enganou. Com verdades e mentira. Com disfarce e misturou. Pare e pense, meu irmão. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. O tempo está cumprido. Sai dela, povo meu. Babilônia, confusão, que a muitos enganou. Você entendeu, né? Babilônia modificou muita coisa, meu irmão. Trocou o dia do Senhor do sábado pelo domingo, maculando com o pingo da sua prostituição. Sai dela, povo meu. Oremos. Que Deus abençoe esta pessoa que ouviu essa mensagem. E que ela aceite o senhorio de Cristo. Entregue seu coração e seja lavado no sangue do Cordeiro. Que o Espírito que nos conduz em toda a verdade venha conduzir essa pessoa. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você aceita? Um abraço.